Você já teve um medo irracional de algo ou de alguma situação? Já sentiu seu coração acelerar e pensou que iria morrer? Ficou suando frio ou chorou de desespero? Tudo isso pode ser sintomas de alguém que tem fobia. Mas você sabe o que eu estou falando? A fobia é o medo irracional de algo que é improvável que cause danos, mas que causa um medo extremo. Fobia vem da palavra grego phobos, que significa medo ou horror. Quando alguém tem uma fobia, experimenta um medo intenso de um determinado objeto ou situação. Nem todas as fobias são iguais, elas podem se mostrar diferentes. Será que você tem alguma fobia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Extrema Curiosidade. Se você curte tudo do mundo das curiosidades, se acomode bem porque hoje vou te mostrar 6 fobias que vão te impressionar. Mas antes de começarmos o vídeo, vai deixando o seu joinha e ativando o sininho das notificações. Medo de altura, aranhas, cobras, lugares fechados, multidões, andar de avião e tempestades são apenas alguns exemplos típicos que causam ansiedade para muitas pessoas. Mas quando esses sentimentos produzem reações extremas, eles se tornam uma fobia, e é nesse momento que você precisa buscar ajuda profissional para um tratamento. 6 fobias que causam medos extremos. Número 1. Fobias sociais. As fobias sociais são medos relacionados a situações sociais. Trata-se de um transtorno originado da ansiedade intensa, medo de ser julgado, avaliado negativamente, rejeitado em uma situação social ou em um período de avaliação de desempenho. Normalmente, esse medo está relacionado a determinadas situações sociais ou de desempenho. Essas situações são com frequência evitadas ou suportadas com muita angústia. Sabe aquele amigo que não curte muito estar cercado de pessoas? Ele pode ter algum tipo de fobia social ou simplesmente ser introspectivo. Alguns adultos com fobia social eram crianças tímidas, enquanto outros apenas apresentam os sintomas de ansiedade significativa após a puberdade. As situações que normalmente desencadeiam a ansiedade em pessoas com fobia social incluem as seguintes situações: falar em público, apresentar-se perante o público, como fazer uma leitura em voz alta na igreja ou tocar um instrumento musical, comer na companhia de outras pessoas, conhecer novas pessoas, ter uma conversa, assinar um documento diante de testemunhas, usar um banheiro público. Pode até parecer traços de pessoas tímidas ou até mais que isso, afinal, pode ser uma fobia social. Ergofobia. Essa fobia vem da palavra grego que significa trabalho. Quem tem essa fobia sente muito medo de trabalhar. A ergofobia pode ser o resultado de algum tipo de trauma. Quem sofre dessa condição tem uma ansiedade profunda quando vai ao trabalho. O problema desta fobia é que ela pode ser muito mal vista, pois pode parecer que a pessoa que sofre com ergofobia seja apenas um preguiçoso que não quer trabalhar. E se você tem algum tipo de fobia, é possível que tenha sido transmitida geneticamente. Segundo um estudo realizado na Escola Universitária de Medicina de Emory, nos Estados Unidos, as fobias poderiam estar diretamente relacionadas com a genética. O estudo sinaliza que uma fobia pode ser a lembrança de uma experiência negativa registrada no ADN, composto orgânico cujo as moléculas contêm as instruções genéticas e transmitida de geração em geração. Então, se você tem ergofobia ou alguma outra fobia, é provável que tenha sido passado para você. Filofobia. Você sabe que tipo de fobia é essa? Embora borboletas no estômago estejam associadas às pessoas apaixonadas, para alguém com filofobia, essas borboletas são mais parecidas com borboletas mortais. Pois quem tem filofobia tem medo de se apaixonar ou de ter um relacionamento íntimo. Muitas pessoas nessa categoria vivem uma vida solitária. Esse tipo de fobia está relacionada a um trauma envolvendo amor e relacionamento.
Se uma pessoa teve uma experiência desgastante no casamento e isso ocasionou em uma separação, isso pode ser um motivo para a filofobia. Então, muita calma para não forçar a barra quando estiver com o crush e ele ou ela pode simplesmente não querer nada sério agora, como também pode ter filofobia. Hipnofobia. Se você é um dorminhoco, vai ficar assustado com essa fobia, pois a hipnofobia é o medo de dormir. Na verdade, é um medo anormal. Como já sabemos, a fobia pode ser um tipo de perturbação da ansiedade caracterizado por medo a uma situação. Então, por que dormir pode causar medo a alguém? Ao dormir, podemos ter pesadelos, e é exatamente eles que são conhecidos por terem a base dessa fobia, assim como a ideia que algo terrível vá acontecer quando estiver dormindo, como, por exemplo, parar de respirar. Esse tipo de fobia gera muito estresse, insônia e ainda problemas com a sua condição física e mental, e é por isso que muitas pessoas acabam tendo ainda mais pesadelos, fato que agrava ainda mais a fobia. Batracofobia. Fobias relacionadas a animais, principalmente os répteis e anfíbios, é muito comum. Se tratando do medo de sapos e rãs, estamos falando da batracofobia. Durante toda a história da humanidade, os sapos e rãs apareceram em contos de fadas e histórias folclóricas. Porém, diferente de borboletas e pássaros, esses animais são normalmente associados a alguma maldição. O medo de sapos e rãs pode ser muito mais que a versão estética. Ele pode ser crônico. Ao ler ou ao assistir filmes e programas que falam sobre esses assuntos, muitas pessoas, principalmente as crianças que são as mais suscetíveis, acabam com fobia de sapo e de rãs. Além da fobia criada através do imaginário e influências externas, há casos resultantes de experiências negativas com animais. Porém, quase sempre essas experiências resultam em fobias. Courofobia. Se você tem medo de palhaços, este medo pode ser courofobia e pode ser bem mais comum do que você pensa. Esta fobia é comum por ser marcada com experiências traumáticas, que às vezes nem sempre é sofrida por si mesmo, mas por outras pessoas. Essa fobia é manifestada sempre. E aí, curioso, curtiu conhecer sobre as mais diversas fobias dos seres humanos? Se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Compartilhe aí com algum amigo seu que é um extremo curioso. Temos vídeos toda segunda, quarta, sexta e sábado. E até a próxima curiosidade!